Muita gente nem liga. Acha que um número é apenas um número e, no máximo, serve para determinar a quantidade ou a medida de alguma coisa. Bem, talvez não seja tão simples assim. Segundo Pitágoras, filósofo e matemático grego do século VI a.C., o número é o archê, isto é, o elemento constitutivo de todas as coisas. Para o filósofo, dos números teria derivado a harmonia da natureza, que, por sua vez, seria o reflexo da harmonia destes mesmos números. Para entendermos tudo isso, é necessário irmos além da Bíblia. De acordo com o pensamento de Pitágoras, os números de 1 a 9 são considerados puros e originais, sendo chamados de elementares e, consequentemente, os que estão mais próximos da divindade. Os demais números são todos agrupamentos destes números elementais, os quais são usados na numerologia para determinar personalidades e outras características inerentes ao ser humano. Na numerologia, o 7 é o número da transformação. É a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, coisas de Deus, a criação. Segundo essa pseudociência, as iniciais dos nomes também têm vínculo com a personalidade. Sob o número 7, que são aqueles cujos nomes iniciam com G, P ou Y, estão as pessoas intuitivas, psíquicas, pensadoras, espiritualistas, esotéricas e reservadas. São pessoas que se dariam bem como astrólogos, astrônomos, líderes religiosos, numerologistas ou mágicos. Não necessariamente essas ocupações, claro, mas essas pessoas seriam as mais adequadas a elas, de acordo com a numerologia. Na história, desde os tempos mais remotos, o numeral 7 tem seu lugar especial. Ele funcionaria como um portal, indicando o processo de passagem do conhecido para o desconhecido, cujo misticismo surge da soma de dois outros números importantes. O 3, simbolizado por um triângulo, que representa o Espírito, a Santíssima Trindade, e o 4, simbolizado pelo quadrado, que representa a matéria. Assim sendo, pode-se dizer que o 7 é o Espírito na Terra, apoiado nos 4 elementos: ar, terra, água e fogo. Na China antiga, o número 7 era associado ao princípio masculino do Yin, na dualidade existente nos fundamentos do universo, isto é, o Yin e Yang. Além disso, em diversas regiões chinesas, os cultos aos mortos eram feitos a cada 7 dias por 7 vezes. Isto é, no 7º dia após a morte, era realizado um culto em homenagem ao morto. 7 dias após, uma nova reunião e uma nova homenagem. Isso sucedia até o 49º dia, quando se realizava a última festa, que incluía sacrifícios em memória do morto. A astrologia é outro campo pseudocientífico no qual o numeral 7 tem uma presença importante, a começar dos 7 astros considerados sagrados: o Sol, a Lua e os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. O Sol, por exemplo, representa quem desejamos ser e aquilo que precisamos aperfeiçoar em nós mesmos. Já Saturno, o temido, é um deus que traz a oportunidade de crescermos e amadurecermos, tanto internamente quanto na vida prática. Por sua vez, Vênus, a deusa da paz, simboliza a necessidade de conforto emocional e material. Relacionamentos, afinidades, valores, capacidade de dar afeto e de apreciar a beleza. Mas por que o número 7 é considerado perfeito?
Para início de conversa, o 7 é um número primo, isto é, só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Aritmeticamente falando, ele é único. Ele não é múltiplo e nem divisor de nenhum outro número entre 1 e 10, ou seja, ele jamais será resultado de multiplicação ou divisão entre os algarismos deste grupo, a não ser, claro, se usarmos o numeral 1 nestas contas, que seria 7 vezes 1 ou 7 dividido por 1. Outro fato interessante sobre o 7 é que a soma dos números opostos entre 1 e 6 resulta justamente nesse número tão especial. Quer ver? 1 mais 6 é igual a 7. 2 mais 5 é igual a 7. E 3 mais 4 é igual a 7. Na cultura geral, também costumamos, conscientemente ou não, fazer uso da regra do 7. Por exemplo, na música, as notas básicas são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 também as maravilhas do mundo. Oficialmente, são elas: a grande pirâmide de Gizé, o mausoléu de Helicarnasso, o templo de Ártemis, a estátua de Zeus, o colosso de Rhodes, o farol de Alexandria e os jardins suspensos da Babilônia. Quantos dias uma semana possui? 7, com base no calendário gregoriano. Temos o terrível costume de usar a expressão a 7 palmos abaixo da terra, quando nos referimos a alguém que foi sepultado. Em época de chuva, a natureza nos presenteia com um arco-íris, que, coincidentemente ou não, possui 7 cores. O período menstrual considerado normal é dividido em 4 ciclos de 7 dias. Todas as células do nosso corpo mudam a cada 7 anos. A matéria que envolve nosso corpo possui 7 níveis de densidade. Enfim, a lista é enorme. O número 7 também circunda a história do Brasil. Pero Vaz de Caminha, que enviou uma carta à coroa portuguesa falando sobre a nova descoberta. A escreveu em 7 páginas. A independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro. Atualmente, o país está em sua 7ª Constituição. A palavra Brasil aparece 7 vezes no hino nacional. E somando-se os 2 processos de eleições, são 7 os cargos eletivos, contando desde o cargo do vereador ao do presidente. Para os judeus, o número 7 se manifesta no menorá, o candelabro de 7 braços, que representa tanto a divisão em 4 partes da órbita da Lua, que dura 4 vezes 7, quanto os 7 planetas. E na Bíblia Sagrada dos cristãos, o que encontramos a respeito do número 7? A Bíblia talvez seja a fonte que mais misticismo deu a este número, a começar pelo fato de Deus ter feito o mundo em 6 dias e ter reservado o 7º para descansar. No capítulo 41 de Gênesis, o leitor conhece a história do sonho do faraó egípcio, no qual subiam do rio 7 vacas, formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. A versão da Bíblia escrita por Moisés é iniciada com 7 palavras em hebraico. Da mesma forma, o apóstolo João terminou de escrever a Bíblia com 7 palavras proferidas por 7 trovões, que são manifestações da poderosa voz de Deus, segundo está em Apocalipse 10, versículo 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão,
E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Em Apocalipse, João também fala sobre os 7 selos que prevêem os eventos que vão anteceder o fim dos tempos. Sucedendo os 7 selos, serão ouvidas as 7 trombetas e reveladas as 7 taças, que anunciam o julgamento de Deus sobre a humanidade. Os selos, as trombetas e as taças estão entrelaçados, sendo que as trombetas tocarão após a abertura do 7º selo, e a 7ª trombeta revelará a primeira das 7 taças. A cada selo aberto, a cada trombeta tocada e a cada taça revelada, ocorrências terríveis acontecerão. Catástrofes naturais, guerras, pragas, eventos, aliás, que já testemunhamos há muitos anos. Será possível que os primeiros selos já tenham sido abertos? Bom, há quem defenda essa teoria. O número 7 tem mesmo uma força incrível, e de forma segura isso não é explicado. No entanto, alguns se apegam no fato de ter sido um dia de paz para Deus, do seu descanso sagrado. Não à toa, domingo vem do latim e significa Dia do Senhor. É um dia dedicado ao descanso, além de dia de missa para a maioria dos cristãos. No decorrer da Bíblia, o 7 aparece diversas vezes, ora se manifestando como número positivo, ora não. Mas e nos demais casos em que o número aparece misticamente, mesmo não tendo vínculo com a Bíblia? Como já disse antes, o 7 é um número perfeito, tanto entre os humanos como na própria natureza. Enfim, dar certeza do misticismo que envolve esse número é o mesmo que tentar comprovar que 666 é o número da besta. Obrigado por assistir. Forte abraço e até a próxima.